do profeta Naum. Fica depois de Miqueias e antes de Abacuque, lá no finalzinho do Antigo Testamento, Naum, capítulo 1. Enquanto você está achando, eu já vou orando para dizer: Pai, em nome de Jesus, peço perdão dos meus pecados, ó Deus e Pai, perdoe-me por tudo aquilo que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, neste momento, o Senhor possa usar conforme a tua vontade, para que a tua igreja continue sendo edificada agora com a palavra da noite. Em nome do teu filho amado, que o Senhor venha usar, meu Pai, segundo o teu Espírito e a palavra que veio ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quem achou aí já, se pudesse colocar de pé, capítulo 1, vamos ler do versículo 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios, desfalecem, vazando o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza, é fortaleza também, além de bom, no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. A igreja pode ser sentada. Então, irmãos, a gente vê que aqui no capítulo 1 tem por título assim na minha Bíblia: a ira e a misericórdia de Deus. E no versículo 1 fala: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, ou Eucosita. Naum significa compassivo, né? Então, por que Deus se irou contra Nínive? A gente tem uma noção desse livro, né? Talvez alguns aqui já leram, né? E sabem disso. Qual foi o grande problema de Nínive para que Deus desse essa sentença contra Nínive? Essa palavra contra Nínive. Idolatria, maldade, perversidade, né? Nínive era uma capital muito pecaminosa, perversa, né? Era a capital da Síria, né? Então, a gente vê que Deus, ele determinou a destruição de Nínive. E nós sabemos também que a Síria, ele fala da Síria aqui também, ela foi destruída, o império da Síria foi destruído. Por quê? Por causa da maldade, não é? Da Síria contra os seus adversários. Eles não somente, os assírios, dominavam os seus adversários, subjugavam os seus adversários, a época do império assírio. Eles eram perversos demais, maldosos na execução, não é? E nós sabemos que todo império, toda cidade, todo país, né, seja quem for, o próprio mundo hoje nós sabemos que ele está debaixo de juízo de Deus. Por quê? Por causa da injustiça, perversidade, maldade. Chega o momento, às vezes é tanta perversidade que chega no limite para Deus. E quando chega no limite para Deus, o que Deus faz? Desabate. Exatamente. Ele vai julgar, ele vai abater, ele vai destruir, porque Deus dá tempo, né? Você vê, por exemplo, a época do profeta Jonas, Deus teve de Nínive o quê? Misericórdia, ele ia destruir. Deus mandou Jonas pregar
ainda em 40 dias, Nínive será subvertida, destruída. A profecia de Jonas. Lá, na época de Jonas, Deus teve misericórdia porque o rei e os ninivitas se arrependeram, né? Eles temeram a mensagem de Deus. Só que qual foi o problema de Nínive? Nínive não permaneceu, né? A questão com Deus é só receber ou também permanecer? Tem que continuar. Tem que receber e permanecer. Certo? Então, com o passar do tempo, né, as décadas, a gente não pode falar exatamente o tempo, né? Mas um grande tempo, né, décadas passaram, né? E Nínive foi realmente destruída por Deus. Aqui, a época do profeta Naum, foi a mensagem antes da destruição. Exatamente, não, foi a mensagem antes da destruição. Deus já tinha resolvido que destruiria Nínive. Aqui já é mensagem de execução, não é mais com o teor da mensagem de Jonas. Lá, a mensagem de Jonas, houve arrependimento, Deus roubou. Aqui, Deus sabia que ia acontecer isso, porque a maldade tinha tomado conta. Né? Jonas pregou, o profeta, eles se arrependeram, mas com o passar das décadas, né? Exatamente, eles voltaram às maldades, né? E cabe até para nós uma reflexão: o cristão tem que permanecer convertido, né? Exatamente. Então fala aqui no verso 2: o Senhor é Deus zeloso e vingador. A palavra zeloso aqui é o que? Ciumento. Então, Deus, Ele tem ciúme tanto assim do seu povo, no seguinte sentido. Eu vou colocar aqui o primeiro ciúme. Ele quer que o seu povo adore a outro Deus de forma nenhuma. E Deus também permite por muito tempo o inimigo humilhar o seu povo sem fazer nada. Com certeza. Então tem a ver com isso aqui. Deus é zeloso para com o seu povo. E a Síria sempre foi, ou em grande parte da história, né, em muitos momentos, ela foi uma ameaça para Israel. Certo? E fala aqui que ele é zeloso e vingador. Então tem muita gente que fala ou não fala. Não, Deus não vinga não. Deus não é vingador não. Vingança é coisa de Deus, não é coisa do diabo. Bom, é lógico que Deus não é conhecido por ser vingador. Agora, Ele é vingador também. Ele vinga os seus. Exatamente. Então fala, né? O Senhor é vingador, verso 2. E cheio de ira. Ó, cheio de ira. Tem muita gente que fala aí o quê? Por aí. Não, Deus é amor. O mal não vem de Deus. É lógico que o mal não vem de Deus, mas Deus faz o mal também. Ele faz o bem e faz o mal. Depende do que ele vai encontrar a pessoa, né? O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então o que está reservado para os inimigos de Deus? Da parte dele, indignação, ira. O que é ser inimigo de Deus? Não obedecer a Deus. É ir contra Deus, né? A rebelião ou a rebeldia contra Deus, ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, só o fato da pessoa não estar obedecendo a Deus, ela já está em rebeldia contra Deus. Nós sabemos disso, ou não? Não, de fato, sim. Exatamente. Outra coisa, a pessoa que toca, por exemplo, em alguém de Deus, ela está se rebelando contra o próprio Deus, porque o povo de Deus, a Deus pertence, né? Quando Deus manda falar uma coisa com a pessoa, seja quem for a pessoa debocha, pode ser até com ímpio. O que está reservado de Deus? A indignação e a ira. Exatamente. Então tem várias formas de rebelião. Tem rebelião no meio do povo de Deus, fora do povo de Deus. Tudo que é contra Deus já é uma rebelião contra Ele, porque Ele é Senhor. Ele só manda, Ele não obedece a ninguém. Pastor, e eu vi também, não sei em qual capítulo, em qual livro, mas eu vi também que Deus ele é chamado também lá na Bíblia de terror e pavor. Exatamente. Ele se ira, ele é um terror. Ele é um terror.
e é o pavor. Mas isso não é o caráter dele. O caráter dele é de ser bondoso, misericordioso. Exato. Mas se for a natureza de Deus é essa, né? A essência dele é essa. Só que é como o irmão está falando, mas o mesmo Deus que ele ama, ele também odeia. Olha só, né? Por exemplo, não tem práticas na Bíblia que a Bíblia diz assim, ó, tal prática, vou dar um exemplo, tal prática para Deus é uma abominação. Tem ou não tem? De fato. Exatamente, essa palavra abominação a gente encontra muito na Bíblia. Deus detesta esse tipo de coisa. Então uma pessoa que está fazendo aquilo que é detestado por Deus, né? Algo abominável, essa pessoa está debaixo de quê? De ira ou da bênção dele? Da ira dele. Então o mundo precisa de conhecer o caráter de Deus. As pessoas da igreja precisam de conhecer quem é Deus, para que elas entendam que tem que servir a Deus com temor e tremor, um profundo temor. Não é? Porque Deus vai permitir, por exemplo, que uma pessoa fique na sua presença assim, não obedecendo realmente a Ele por muito tempo. Deus dá tempo, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas a misericórdia dele também tem um limite. Tem um limite. A Bíblia não fala que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo? Tem escapatória? Então a gente tem que vigiar, né? Por isso que é bom ler a Bíblia, orar. Porque a pessoa que não lê Bíblia vai se afastando da verdade. Aí está lendo coisas de repente, ou colocando a mente em coisas do mundo. E aí acaba isso sendo uma conduta de desvio, né? E o inimigo trabalha. Aí a pessoa vai ficando insensível a Deus. E quem faz isso na vida da pessoa? O espírito imundo, o diabo, exatamente. Então a gente tem que prestar atenção, né? Servir a Deus não é uma ilusão, não é uma brincadeira, não é um divertimento, não é uma distração. Tem que servir com temor e tremor, a Bíblia fala, né? Versículo agora para a gente andar, 3 do capítulo 1. O Senhor é tardio em graça, falei aqui agora há pouco, mas grande em poder e jamais inocente culpado. Se Deus jamais inocente o culpado, o que Ele quer que o culpado faça? Viva de forma correta diante dele. Se arrependa. Isso. Ele não vai inocentar o culpado. Se a pessoa é culpada, ela precisa se consertar com Deus. Porque Ele só vai perdoar alguém que se arrepender. Então, tem ser humano que às vezes está tão afastado de Deus que cria uma ilusão, deixa o diabo trabalhar na mente dele e acha que Deus vai, poupá-lo, mesmo ele sendo culpado. Parte B do verso 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vai lá para o Salmo 104, versículo 3. Quem achar aí, por favor, leia para mim. Salmo 104, versículo 3. Dos ventos faz seus mensageiros e de seus ministros labareda de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Esse é o Salmo 104. É o 4, né? 104? 104? Verso 3. Eu já comecei, não foi no 4, perdão. 104, verso 3. E deposita sobre as águas dos céus as suas vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Então quer dizer, lá explica, né, dando uma ideia. Então Deus está no vento, na tempestade, e Ele faz a sua morada acima das águas, não é? Então a gente pensa assim:
Deus faz a sua morada acima das águas, é o que está aí? Isso, sim. Essas águas estão aonde? Na atmosfera, as nuvens. Na atmosfera onde as nuvens são formadas, né? Deus, ele faz a sua morada acima, para falar da grandeza de Deus, da soberania, do poder, né? Ele está no vento, na tempestade, Deus está em tudo. Aqui está exaltando o poder de Deus, que é predominante, né? Versículo agora 4, Naum capítulo 1. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. O que é isso? Qual mar Deus abriu para o povo passar? O Mar Vermelho, né? Qual rio ele também abriu? O Rio Jordão. É isso mesmo, né? Exatamente. Então, em todas as duas situações, Deus abriu tanto o mar quanto o rio para que o povo de Israel passasse. No céu. Exatamente, né? E ali eles passaram a pé enxuto. Olha só, a Bíblia diz isso. Quer dizer, trazendo Naum por meio de sua profecia, né, inspirada ali por Deus, trazendo a mensagem de Deus. Esse é o nosso Deus, trazendo os grandes milagres do passado, para exaltar Deus, né? Para poder já deixar uma mensagem para o povo de Deus, de que, embora a Síria ela estava dominando, a hora dela ia chegar. Ela era poderosa, mas não mais do que Deus. Essa é a questão, né? É o mesmo Deus que fez no passado, ele destruiria Nínive e também o império assírio. Chegaria ao final, porque também se levantou contra Deus. E alguém se levanta contra Deus e fica sem ser punido, segundo a Bíblia? Não. Então, esses dois grandes milagres, a abertura do Mar Vermelho, Deus abriu e também fechou. Abriu para o seu povo passar. O seu povo acabou de passar, quando o exército egípcio entrou para dentro do Mar Vermelho, as águas, elas foram fechadas. Deus mandou Moisés estender a mão. E o que aconteceu com os egípcios? Do exército? Morreram nas águas do Mar Vermelho. Então assim também foi no Rio Jordão. O povo passou o Rio Jordão para começar a série de conquistas das terras da terra prometida. Olha só o que Deus fez. E é sempre bom a gente trazer isso à lembrança, como Deus trouxe aqui, certo? Versículo agora, mas antes de ir para o versículo 5, ainda o 4, quando fala em desfalece em Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Lugares que são o quê? Belos pela vegetação, árvores, né? Mas quando Deus faz, arrasa tudo, né? Quando Deus quer desfazer uma nação, um lugar, por mais belo que ele seja, pode ser até considerado, né, uma das belezas da terra. Mas se Deus passar, vai secar, vai ser destruído, porque esse é o nosso Deus, né? Versículo agora 5: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. O monte Sinai tremeu ou não tremeu quando Deus desceu, não é? Ele desceu ao monte Sinai em fogo, a fumaça subiu, e Deus estava ali, e o monte tremeu. Manifestações poderosas de Deus, não é? Ainda no 5: e a terra, parte B, se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Porque quando Deus está agindo, todo mundo tem que levantar. Deus é Deus, porque tudo pertence a Ele, como nós falamos sempre. O mundo, as pessoas que habitam no mundo, a Bíblia fala isso.
Verso 6. Quem pode suportar a sua indignação, a ira de Deus? Quem pode? Ele. Exatamente. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quando Deus fica enfurecido no que irá, quem vai subsistir? Quem vai permanecer? Ficar de pé? Ninguém. Cai tudo, né? A sua cólera, ainda, verso 6, se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas ou despedaçadas. Então, quando Deus passa um terror, Deus pode assim fazer com que um lugar, por mais belo que seja, fique totalmente devastado. É o nosso Deus, né? Agora, verso 7: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Irmãos, aqui também nós podemos entender, daqui a pouquinho vai chegar em Senaqueribe, que foi um dos reis da Síria, dos perversos, né? E esse verso 7 eu quero assim colocar ele na mensagem aqui, na questão de Zedequias ou Ezequias? Zedequias foi perverso, Ezequias não, né? Deixa Zedequias falar. Zedequias é uma outra história, né? Está lá no juízo da Babilônia. Então, Ezequias, quando Senaqueribe, ele se levantou contra Deus, dizendo que, por meio do seu comandante, do seu mensageiro, Rabsaque, né? Ele enviou palavras ao rei Ezequias e a todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém, palavras de grande afronta, e eram palavras de uma grande ameaça, né? Tentando desencorajar o povo e amedrontar o povo, dizendo que era para que eles não confiassem em Deus, né? Para que eles, estou colocando as minhas palavras, confiassem nele, para que eles fizessem as pazes com ele, porque ele promoveria uma terra deleitosa, próspera para o povo. Olha só que ponto de afronta o inimigo chega. Então, o que eu quero trabalhar aqui? Ele fez isso. E o que o mundo faz com os servos de Deus? Muitas vezes o diabo usa pessoas do mundo para fazer, para levar os servos de Deus a ter esse pensamento de fazer as pazes com o mundo. O mundo tem uma oferta boa para você. E se a gente pensar assim, Senaqueribe, caso o povo de Jerusalém se entregasse, o rei Ezequias se entregasse a ele e o povo, ele ia prosperar o povo de Israel, o povo que estava ali sendo por ele ameaçado. Ele cumpriria essa mensagem? Não, ele ia essa palavra? maltratar ele do Senhor. O que o mundo faz? Promete? O que o diabo faz com a pessoa? Quando a pessoa vai fazer um pacto com ele? Oferece o mundo para ele. Oferece a glória do mundo, porque ele sabe que o ser humano gosta de glória, dinheiro, poder. E aí o ser humano faz o pacto com o diabo. Quando o ser humano faz o pacto, a aliança com o diabo, ele passa a ser senhor da vida da pessoa. E o diabo até dá um certo tipo de poder para a pessoa, né? Mas logo com o passar do tempo ele já começa a tomar de volta. E a pessoa se vê presa num dado momento. Por quê? Porque só Deus pode nos abençoar com a bênção que Ele tem para nós. Essa bênção é inegociável. Não tem mundo, não tem
poder do mundo, não tem nada, irmãos, nada. O que vem para o cristão obediente do mundo é aquilo que Deus abençoa. Do mundo, não o sistema, aquilo que Deus abençoa, né? Aquilo que Ele adquire. Aí é um fato. Obviamente, Deus vai nos abençoar também com bênçãos materiais do mundo. Mas não é fazendo aliança com o mundo que a gente vai prosperar, não. Então, ele tentou de todas as formas fazer com que o povo, ele estava tão confiante, por quê? Porque os reis assírios, eles já vinham devastando todo mundo, não é? Tomando o mundo todo. Eles vinham destruindo tudo e todos. Então isso foi dando um poder para a Síria de pensar da seguinte forma: nós somos soberanos, ninguém é páreo para nós. Quem ousar se colocar na nossa frente, nós vamos devastar. É natural de pensar assim. Assim que Rabsaque enviou as palavras, ou falou as palavras do rei Senaqueribe para Ezequias e para o povo, não é? Todos os reinos nós devastamos. Por onde nós passamos, nós devastamos todos os reinos. Nenhum Deus foi páreo para nós. Nós devastamos os reinos, nós destruímos os reinos. Aí Ezequias pega aquela carta que foi enviada, que chegou para ele, com aquele sentimento, né? Levou a carta ao Senhor, foi à casa de Deus e levou a carta a Deus. E disse ao Senhor: Senhor, o Senhor que é o Deus de todos os reinos da terra, os assírios, eles devastaram esses lugares, destruíram os seus deuses, porque deuses não eram, Senhor, eram deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra. Senhor, que o Senhor possa se manifestar e nos defender e nos salvar do rei da Síria, para que todos saibam que é o Senhor quem salva, é só o Senhor que é Deus, meus irmãos. Olha que palavra que Ezequias, ele ali mesmo tomado ali por um certo receio, né? Por quê? Porque até naquele momento Deus não estava falando nada. Mas aí também Ezequias fez uma coisa importante. Ele enviou seus homens ao profeta Isaías. Vai lá e consulta o profeta para ver o que o Senhor vai falar. E aí o Senhor mandou palavras, né, para confortar o rei Ezequias. E uma mensagem, uma palavra de Deus, dentre outras, que Deus falou para o rei Ezequias, foi qual? Para confortar o coração dele. Ezequias, ninguém vai entrar nessa cidade, flecha nenhuma vai entrar nessa cidade, porque eu defenderei esta cidade. Eita, olha só, o inimigo elaborando um plano já para entrar e arrebentar Jerusalém. O cerco já estava armado, mas Deus disse: ninguém vai entrar nesta cidade, porque eu defenderei esta cidade. O que Deus defende, ninguém bota a mão. Então, no meio da aflição, por isso que eu estou aqui interpretando o verso 7, você vai entender, do capítulo 1 de Naum, sendo uma atitude também do rei Ezequias. Porque o verso 7 fala: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, naquela angústia de Ezequias, o que ele fez? Ele foi ao Senhor, e o Senhor confortou o seu coração, porque o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da tribulação.
Naquele dia, irmãos, que a gente recebe uma notícia, e às vezes a gente recebe notícias ruins, né? E a gente parece que perde até o rumo da caminhada. Mas aí quando a gente começa pelo Espírito Santo em nós, quando nós começamos a lembrar da palavra, a gente lembra do versículo como esse 7 de Naum, capítulo 1. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Senhor, eu estou aqui agora, Senhor, atribulado, estou oprimido, Senhor. Eu recebi uma notícia de que a coisa vai arruinar para o meu lado, mas eu ainda assim, Senhor, elevo a minha voz ao Senhor e peço, Senhor, defenda-me, para que essas pessoas que querem acabar comigo saibam que o Senhor é Deus, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que tira a angústia, porque o Senhor conhece os que se refugiam no Senhor. Então o que Ezequias fez? Ele se refugiou em Deus. O inimigo tentou destruí-lo com as suas palavras, mas ele buscou abrigo em Deus. Aí eu vejo o verso 7 aqui, interpretando no contexto de Ezequias: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Infelizmente nem todos se refugiam em Deus. E aí, às vezes não, e aí Deus não concede livramento a todos, porque tem pessoa, a gente sabe, irmãos, que no meio do povo de Deus tem pessoa que não conhece a Deus. O que é conhecer a Deus? É ter medo. Não é conhecer de saber que Deus existe, que Deus fez os milagres, não. Isso aí é um conhecimento, né, de forma literária, né? É um conhecimento que muitas pessoas têm, mas eu estou falando aqui o conhecimento de, na hora da aprovação, correr para Jeová e falar: Senhor, eu me abrigo debaixo das tuas asas, me guarde. É isso aí, não é? E também fazer isso porque quem faz isso teme a Deus e tem vida com Deus e conhece a Deus, embora a pessoa seja uma pessoa pecadora, certo? Mas a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não conhece a Deus, o que ela faz? A pessoa que não conhece a Deus, ela desespera. Ela procura um e outro, mas só na terra, só recurso terreno. Por último, Deus. Não, eu sei que Deus abençoa, mas tem que chamar a polícia, tem que chamar não sei o quê. Não que eu estou dizendo com isso, não que eu diga com isso que não tem que chamar a polícia às vezes. Cada caso é um caso. No contexto de quando a pessoa tem que ir a Deus, ela vai para a polícia humana ou para as forças humanas. Não que Deus, ele assim não use as forças humanas, ele usa. Mas cada caso é um caso. Tem hora que é com ele. Aqui nesse caso foi com ele. Verso 8. Mas, verso 8, vamos lá. Com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então aqui é Nínive. Aqui agora já é Nínive. A questão de Jerusalém não ocorreu no mesmo período em que Nínive foi destruído, mas está aqui também. São profecias dirigidas aqui Senaqueribe ao Império Assírio e Nínive, certo? Elas estão aqui misturadas, que aconteceriam depois. Essa contra Senaqueribe, ela ocorreu anos depois, né? Não tem como precisar, alguns anos depois da profecia de Naum, né? Há uma divergência na questão de números. Foram tantos anos, né? Porque não tem como se provar. Então, quando é assim, a gente tem que fazer o quê? Aproximadamente, e às vezes nem falar, né? É uma noção. Mas décadas passaram e Nínive foi destruída após a profecia de Naum. Não sei quantas décadas, quantos anos precisamente, mas isso aí a gente deixa de lado. O mais importante é que foi profetizado e aconteceu. Isso aí é o que não há. A data é uma outra questão. Deus não preocupa-se tanto com a exatidão de data, e sim com os fatos.
Né? Então, isso ocorreria com Nínive. Verso 9: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Isso aqui é em que sentido? Nós sabemos que quem que destruiu o reino do norte de Israel? Israel foi dividido em quantos reinos? 2: reino do norte e reino do sul. Esse é um ponto. Quem que subjugou o reino do norte? O reino de Israel. A Síria. Certo? Sim. Aí, com o passar do tempo, eles vieram também para arrebentar no reino do sul. Aí eles ali devastaram algumas cidades de Judá e foram cercar Jerusalém. Agora nós vamos pegar Jerusalém. Né? Essa é a questão. Por isso que fala aqui, no verso 9: não se levantará por 2 vezes a angústia. Eles conseguiram êxito, os assírios, contra o reino do norte. Agora, contra o reino do sul, contra Jerusalém, não. Contra Judá. Então, às vezes, Deus permite o inimigo se levantar 1, 2, cada caso é um caso. Eu não posso falar em todas as situações, não se aplica isso aqui, cada caso é um caso. Nesse caso, Deus permitiu a destruição do reino do norte, porque era um reino pagão também, desviado de Deus. Aí Deus permitiu o resultado disso. Né? Agora, o reino do sul ainda conservava. Ezequias, ele era um homem que buscava a Deus. Se você for analisar o rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus. Tem essa questão também. Deus livrou porque ali estava alguém que temia a Deus. Não era perfeito, mas temia a Deus. Então Deus não permitiria a destruição de Jerusalém, a angústia acontecer duplicadamente. A angústia de Ezequias foi por um momento só, e ele foi livrado. A do reino do norte foi, infelizmente, uma angústia que acabou na angústia. Com Ezequias, Jerusalém só começou com Judá. Verso 10: porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos pela palha seca, ou como palha seca. Não é pela palha seca, como palha seca. Então, ainda que eles estejam como uma moita de espinhos, eles serão destruídos. Verso 11: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Quem que é esse aqui? Aqui é especificando, né? Aqui é Senaqueribe realmente, ou Rabsaque, né? Porque Rabsaque trabalhava para Senaqueribe. Um conselheiro vil, desprezível contra Deus. Ou seja, dizendo que destruiria o povo de Deus e Deus não faria nada. Verso 12: assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então, essa palavra é para o povo de Deus. Deus afligiu uma vez, mas não ia afligir mais. E Deus às vezes permite o povo dele sofrer uma aflição por rebeldia, pecado, né? Mas para correção, né? Normalmente falando nesse sentido. Deus permite até que pessoas do seu povo morram, como ele mesmo já matou muitas no passado, mas é um outro contexto, não nesse contexto aqui, certo? Então, o que Deus ele faria? Ele destruiria, por mais numerosos, como fala aqui, que sejam, ainda assim serão exterminados. Então, irmãos, só para vocês terem uma ideia, abra aí em 2 Crônicas, capítulo 32, já caminhando para o final. Vamos ler do verso 6 ao 8 só. Capítulo 32 de 2 Crônicas, do verso 6 ao 8.
oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na presença, ou melhor dizendo, na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eita glória! Então tem hora que o líder tem que fazer o quê? Encorajar o povo. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Com ele estava o poder do braço carnal, humano, o poder militar, a força humana, mas com Ezequias e o povo de Deus estava o Senhor para ajudar. Olha que palavra. Então Ezequias, ele foi encorajado e encorajou o povo também. Meus irmãos, que maravilha, né? Eu quero dar uma passadinha aqui de forma rápida em Isaías 37. Isaías 37. Versículo 33. Mas antes do 33, eu quero que você leia comigo o 26. Isaías 37, verso 26. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. O que é isso? Só para você entender o contexto. Deus falando que ele permitiu, não é, que a Síria destruísse as cidades que ela destruiu, devastou. O rei Senaqueribe. Eu permiti você fazer isso. Em outras palavras, você fez porque eu quis. Olha só o que Deus disse. Não é que ele era servo de Deus, não. É porque Deus permitiu ele fazer isso. Vontade permissiva. Antes de Deus matar ele, humilhar ele, Deus falou para ele que o que ele fez, das coisas que ele estava se gloriando, foi Deus que permitiu. Então até os poderes que existem hoje, é Deus que permite. Tem aí, hoje por exemplo, um contexto de guerra, né? Está aumentando no Oriente, a escala, né? E alguns estão se gloriando. Irmão, isso tudo está acontecendo. Não vou dizer que Deus quer, não. E é porque Deus quer, não. Ele está permitindo. O que Ele quer ou está permitindo, eu não sei. Mas é com permissão, vamos dizer assim. E muitos estão se vangloriando. Todos os reis da terra, ainda que perversos, é Deus que permite. Olha como os reis, eles deveriam saber disso. Que acima dos deuses deles, de pau, pedra, barro, está o Senhor. E os deuses que eles julgam ser deuses não são. Mas eles não sabem, porque eles estão cegados pelo pecado. Vamos lá, verso agora 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, rampas, né, que eles colocavam nos muros do escudo. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará.
mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eu acho muito lindo isso aqui. Todas as vezes que eu estou pregando, eu falo isso. Então, Deus deu a palavra de isso, meus irmãos, aconteceria para que, como o rei Ezequias orou e disse, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Então Deus aqui falou, não vai acontecer nada do que ele está falando lá. Isso aí ele está falando. Aquieta-te aí, Ezequias. Agora o negócio é comigo. Verso 36 agora para encerrar adiante. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então o anjo do Senhor veio e matou todos os soldados do exército do rei da Síria. E pela manhã o acampamento estava cheio de cadáveres. Com Deus não se brinca. Deus dá vida, mas também tira, não é? Verso 37. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Deus falou que ele voltaria pelo mesmo caminho que ele veio. Por esse mesmo caminho ele voltará. Aconteceu ou não? Verso 38 agora. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, oferiram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Ele falou que ia acabar, falou com o povo de Deus. Deus poderia ter matado ele juntamente, né, com seus soldados, mas ele não fez isso não. Deixou ele voltar, porque Deus falou, ele vai voltar. Ele voltou. Sabe lá Deus como ele voltou, né? Com que humilhação. Aí ele chegou, não fala aqui, ó. Retirou-se, pois, verso 37, Senaqueribe, rei da Síria, que foi e voltou e ficou em Nínive, que era a capital. E quando ele estava lá diante do seu Deus, Nisroque, Deus esperou ele, chegou lá, né? Ele chegou lá, Deus esperou ele chegar lá. Aí Deus esperou, quando ele estava diante do seu Deus, os filhos dele, olha como é Deus, hein? Mataram ele diante do seu Deus. Por quê? Porque ele se levantou contra Deus. Ninguém se levanta contra Deus por muito tempo. Deus até permite o cabra falar algumas coisas, né? Ofender, insultar. Deus é pacientoso, né? Deus não vai na onda não. Deus não é como nós, que às vezes quer revidar rapidamente, não. Deus tem o tempo dele. Agora, uma coisa importante para a gente encerrar é a seguinte: nenhuma das palavras que Deus disse em toda a Bíblia Sagrada ficou sem ser cumprida. Tudo tem se cumprido de lá para cá. E tudo que Deus tem para a nossa vida nesta terra, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. As coisas com relação a esta vida, elas vão se cumprir. E as coisas para o futuro também se cumprirão. Por isso que a gente nunca deve se entregar ao medo. Eu creio que Ezequias ele teve ali um certo receio, com certeza, de acordo com o trecho bíblico, né? Ele, ouvindo aquelas palavras, ele ficou meio atemorizado ali, porque querendo ou não, não estava a caminho. Ali era o tudo ou nada. Se Deus não agir agora, nós estamos pegos, destruídos. Mas aí Deus, conhecendo o coração de Ezequias, sabendo que ele era um rei, não é? Ali, um rei compassivo, um rei que buscava Deus, na hora que ele estava sendo angustiado e ele se dirigiu a Deus, Deus ouviu essa oração. Então para nós tem aplicação. Ah, mas isso aconteceu no ano passado? Não. Nós temos as nossas angústias de hoje. Todo mundo hoje
que quando passa por uma situação difícil e caminha até o Senhor, Deus vai enviar a palavra de consolo e de conforto, porque Deus sabe da agitação do meu coração. Deus conhece cada coração que está aqui. Deus sabe o que atribula cada coração, os nossos receios, né? As pessoas, não sei, as pessoas que, de repente, eu vou colocar um contexto, eu sempre coloco que é bíblico, as pessoas que nos perseguem, né? Que querem nos fazer o mal, ou às vezes até que enviam palavras, né? Ó, eu vou te pegar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente tem também, né, a tendência de ficar, às vezes, com receio, né? Às vezes com certo medo. Mas é aquela história, o medo não pode ser, eu faço sempre, maior do que a coragem e a fé. É na hora da provação que você não pode fazer mais nada por você, é que Deus vai se manifestar. Eita. Deus, ele não vai se manifestar em qualquer ameaçazinha, não. Com qualquer pessoa que aparecer, com qualquer cabra que diz que é bravo. Não. Certo? Deus deixa muita coisa acontecer, mas na hora que ele fala assim, ó, agora é comigo, ai daquele que se levanta contra o povo de Deus. Deus permitiu Senaqueribe, os reis da Síria, eles destruírem muitos reinos, e ele disse para Senaqueribe, eu quis que você fizesse isso. Em outras palavras, mas agora, como você se levantou contra mim e não me reconheceu, da mesma forma que eu te dei poder para destruir esses reinos, eu vou destruir a sua vida, porque você tocou na minha glória, e ninguém que toca na minha glória fica sem ser punido. Eu vou te destruir. Outra coisa, Deus mandou um exército de anjos, Mandou um único anjo. meu Deus, e a Bíblia fala de exércitos de anjos. Legiões, isso aí, irmão. Mas ali Deus, ele está tão exaltado que eu vou mandar um só para fazer o serviço. Um só. Caíram quantos mil? 185 mil soldados. Exato. Olha só. Deus mandou só um do seu exército angelical, mas só um, para acabar com Deus. Aquele homem, ele deve ter voltado bêbado de tanta pancada espiritual que ele recebeu. Ele deve ter voltado cheio de trauma, Desnorteado. Isaac, por que tu não me livraste? Por que tu não combateste Jeová? Mas é assim, né? A pessoa, quando ela é tomada pelo perversidade, mesmo assim, ele ainda chegou em ele e foi para estar diante de seu Deus. Aí Deus ali usou seus filhos para que ele fosse bom. Então, é o seguinte, quem Deus defende, está defendido. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso não devemos traí-lo. Ele é o que foi visto aqui? No princípio da mensagem? Ciumento. Tanto ele não divide a sua glória com ninguém, só aceita adoração a ele, o seu povo, e ele também vinga o seu povo e protege o seu povo. Ele é ciumento. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus. E aí é bravo, não tem como escapar. Muita gente não sabe disso, mas isso não é para o mundo, é para nós. Se coloca sobre os seus pés. É para acreditar, o mundo não conhece não. Faça assim com as formas, com as suas mãos, melhor dizendo, em forma de concha. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo abençoado, consolado, animado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no ânimo, no encorajamento, na consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus. Agora, a paz do Senhor, vamos encerrar o domingo em comunhão. Deus te abençoe.